É torcedor vascaíno e o Vasco se aproxima do seu oitavo reforço para 2024. O atacante do Internacional, Pedro Henrique, está muito perto de fechar com o Cruz Maltino. A pedido de Ramon Dias, Alexandre Matos foi ao mercado e conseguiu avançar na contratação do jogador. É claro que neste Acorda Vascão iremos trazer a vocês todos os detalhes desta negociação que está a todo vapor do Vasco da Gama junto ao atleta, falar também sobre outros negócios que o Vasco vem tendo no mercado do futebol. Além do Pedro Henrique, o Vasco também negocia a chegada de Breno Lopes, atacante que veste a camisa do Palmeiras já há alguns anos, o grande responsável pelo título de 2020, marcando gol na prorrogação contra o Santos, aqui inclusive no Maracanã, na final da Copa Conmebol Libertadores. A gente falará também aqui neste Acorda Vascão sobre as situações envolvendo atletas lesionados. O Jair, que ontem se manifestou através de suas redes sociais, até um texto em tom de desabafo, né? Falando sobre essa lesão que o afastará dos gramados durante quase toda essa temporada de 2024. Pablo Verrete também se manifestou nas suas redes, confirmando que de fato ele está com uma fissura na costela, fissura essa que infelizmente sofreu na partida contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai, no amistoso de pré-temporada pelo Série Rio de la Plata. Então, tudo isso, é claro, você verá aqui neste Acorda Vascão, um vídeo muito agitado, muito movimentado logo nesta manhã de terça-feira, uma terça inclusive também que será marcada por entrevista coletiva no nosso Caldeirão de São Januário. À 1 hora da tarde estará dando entrevista coletiva na São Januário os atletas Adson, Keiler, Vitor Luiz, Galdamez, ou Galdamez, melhor dizendo, além também do diretor executivo Alexandre Matos, que estará aberto para ouvir perguntas da imprensa. Você que gostaria de fazer uma pergunta, deixe aí nos comentários. Você, membro do canal, vá lá no nosso grupo, mande agora, logo pela parte da manhã, porque à tarde a gente vai estar a caminho de São Januário para participar desta entrevista coletiva. Então, você, membro do canal, corre lá no nosso grupo e mande a sua pergunta. Se for uma pergunta que a gente ache legal, a gente com certeza vai estar perguntando na coletiva de hoje. Tranquilo, rapaziada? É claro, né? Antes de começar aqui o vídeo de fato, antes de iniciar aí as informações do nosso Cruz Maltino, a você, torcedor vascaíno, quero dar as boas-vindas a todos, né? Estão chegando aqui pelo canal a primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado, e é claro, ainda não é um inscrito, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 123 mil inscritos. Está demorando, mas a gente vai chegar, e hoje falta pouco mesmo, menos de 100 pessoas para conseguirmos chegar a esse número. Então contamos muito com a presença de você que está do outro lado. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva agora aqui no nosso canal. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E antes de começar de fato, só mandar um abraço aqui para os novos membros do canal. O Vitor, que entrou aí no grupo de membros há algum tempinho, há 3 dias. Abraço, Vitor. E um abraço também para o Gustavo Luiz e o Francisco Araújo, que retornaram aí para o grupo de membros do nosso canal. Então um abraço, Gustavo, um abraço, Francisco. Corre lá no link que tem na página de membros do canal e vem para o nosso grupo do WhatsApp, a gente trocar uma ideia. E você também, inclusive, vocês, né? Tanto você, Francisco, quanto você, Gustavo, quanto você, Vitor, fazer parte aí desse movimento que a gente está fazendo de tentar trazer uma pergunta de um membro do canal na coletiva que estará acontecendo hoje em São Januário. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois temos muitas informações para trazer aqui a vocês agora neste Acorda Vascão. Começar aqui este vídeo falando sobre lesões, né? Infelizmente, o Vasco perdeu 2 atletas e perderá o terceiro, pois passará por um período de recuperação e automaticamente desfalcará o elenco vascaíno. Primeiro, o Paulinho. Qual a informação que temos a trazer a vocês sobre esse atleta? Jogador que infelizmente se lesionou na partida contra o Bangu no domingo retrasado, um jogo que aconteceu no estádio Mané Garrincha, uma lesão inclusive muito igual à lesão que o Jair sofreu na partida de anteontem contra o Flamengo no Maracanã. Ele também exatamente acabou rompendo, né, os ligamentos do joelho e ficará afastado aí dos gramados durante quase toda essa temporada de 2024. A expectativa é que ele desfalque o Vasco de 8 a 10 meses. Inclusive, informações que tivemos aí nestas últimas horas, confirmado, Paulinho deve realizar essa cirurgia até a próxima sexta-feira.
Expectativa é que o Paulinho já passe por esse processo cirúrgico, estava aí com o joelho muito inflamado devido à lesão. Informações aí dadas inclusive pelo jornalista Flávio Dias, complementando aí a notícia que tivemos, é que o joelho dele já passou por esse processo inflamatório, já está bem menos inflamado e realmente a expectativa é que até a próxima sexta-feira ele já possa estar realizando aí a cirurgia. O joelho dele já está desinchado, né, o suficiente para que ele possa passar por esse processo cirúrgico. Outro atleta que infelizmente também terá que passar por esse processo cirúrgico é o Jair. Ontem foi confirmado que o Jair também sofreu esse entorse no joelho, ou seja, rompeu os ligamentos do joelho. Uma lesão que também terá que passar por um processo cirúrgico. O atleta e o afastará dos gramados durante grande parte da temporada. E o Jair se pronunciou através das suas redes sociais. Ele disse assim, ó, abre aspas: "Me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível. Mas, infelizmente, no Clássico tive uma lesão grave que me manterá fora dos gramados por um tempo. Existem coisas que fogem do nosso controle e não conseguimos compreender o porquê. Isso só mostra o quão dependentes somos de Deus. Ainda que surjam adversidades, em tudo glorificarei o nome do Senhor. Agradeço as mensagens de apoio e carinho. Trabalharei para que possa me recuperar e voltar ainda mais forte." Além do próprio Jair, o Medel também, através de redes sociais, desejou sorte ao volante vascaíno. Ele disse assim: "Há muita força nesse momento. Sem dúvidas você voltará mais forte, craque." Realmente o Vasco tem aí uma perda gigantesca, tanto com a ausência de Jair, quanto também com a ausência de Paulinho, duas peças fundamentais para esse setor de meio campo de Ramon Dias, né, para essa temporada de 2024, e o Vasco terá que ir ao mercado buscar peças de reposição à altura para esses dois jogadores. E o terceiro atleta, né, que o Vasco da Gama também perderá, pelo menos por um período mais curto, né, do que Jair e Paulinho, é o Verratti. O Verratti que infelizmente sofreu uma lesão na costela, o Vasco confirmou isso. O Emiliano Dias, na entrevista coletiva deste último domingo após o Clássico dos Milhões, também confirmou isso, que que o Verratti acabou sofrendo, né, essa lesão na costela. É fissura em duas costelas, de acordo com notícias, ou melhor, informação, né, lá do jornalista Lucas Pedrosa. E o próprio Emiliano complementou, evidenciando que essa lesão que o Verratti tem na costela faz com que ele não desempenhe nem 30% do que pode dentro das quatro linhas. Então é exatamente por esse motivo que até o momento na temporada o Verratti não conseguiu marcar gol. E ontem o Verratti se pronunciou através de suas redes sociais confirmando de fato essa lesão. Ele disse assim, ó, abre aspas: "No segundo amistoso da pré-temporada sofri uma pancada na costela direita. Em consequência disso, e a partir daí, estou com uma lesão, uma fissura, que não me permite desenvolver normalmente não só a minha profissão, mas também o meu dia a dia. Daquele momento até agora, a única coisa que pensei foi chegar ao jogo de ontem contra o Flamengo com ritmo de jogo e com o mínimo de dor possível, e assim poder ajudar o time. Obrigado a toda a equipe médica do clube, à comissão técnica, aos meus companheiros, à minha família e às infiltrações que conseguimos concretizar. Durante todo esse tempo tive que ouvir muitas teorias sobre mim que prefiro não mencionar. Graças a Deus e a minha experiência nesta profissão, aprendi a não dar importância a ela e a seguir em frente como sempre fiz. Agora meu foco é recuperar 100% e fazer o possível para chegar ao próximo jogo aqui no Rio. Parabéns a todos pelo grande esforço de ontem. Vamos por mais." O próximo jogo do Vasco da Gama no Rio de Janeiro é sem ser amanhã, na próxima quarta-feira. O Vasco enfrenta a quinta o Audax, passará por um pequeno período de folga e retorna na próxima quarta-feira da semana que vem para enfrentar o Fluminense no estádio Mário Filho às 9h30 da noite. Um jogo importante, e assim como o Verratti trouxe aí na publicação, quinta-feira ele é um desfalque confirmado na partida contra o Audax na Arena da Amazônia, mas fará de tudo para retornar já nessa próxima quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã. Então o Vasco já tem 3 desfalques confirmados por lesão para a partida contra o Audax: Paulinho, Jair, Verratti e também mais um desfalque confirmado por suspensão, que é o Dimitri Payet, que acabou levando o terceiro cartão amarelo contra o Flamengo neste último domingo. Então o Vasco vai enfrentar o Audax sem o seu camisa 9, sem o seu principal jogador do setor ofensivo, sem o seu principal jogador do setor de criação, seu camisa 10, que é o Payet, e sem duas das principais peças do elenco, se não as duas principais peças do setor de meio campo do Vasco, que é Paulinho e Jair. Olha o que Ramon Dias terá que aprontar nesse sistema do Vasco da Gama para enfrentar o Audax na quinta. É esperar que o Vasco possa conseguir conquistar a vitória, porque sinceramente, com as peças que Ramon terá à disposição para essa próxima quinta, no mínimo, deixa o torcedor vascaíno um pouquinho preocupado com relação ao que irá acontecer. Porém, ou melhor dizendo, né, pelo menos para essa quinta-feira, Ramon Dias contará com os 3 reforços, né? O Kehler, o Vitor Luiz e também o Pablo Galdamés, que é um dos principais nomes nesse momento, principalmente nesse pacotão que foi anunciado ontem, pois é um jogador de setor de meio campo
é um volante que pode suprir aí as ausências de Jair e Paulinho. Porém, além desses 3 nomes anunciados, o Vasco vai ao mercado na busca por mais reforços. E é aí que a gente entra no assunto Pedro Henrique, pois o Vasco hoje se aproxima muito da chegada deste atacante de 33 anos de idade. Um jogador que a gente vai trazer mais detalhes automaticamente aqui neste Acorda Vascão sobre o atleta, um cria das categorias de base do Grêmio de Porto Alegre, ou seja, hoje ele que veste a camisa do Internacional é cria da base do maior rival do Inter no Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira no Grêmio, tem passagem pela Avenida e pelo Caxias também do Sul, e após uma passagem de destaque pelo Caxias no ano de 2010, ele foi vendido para o Zurique da Suíça por 500 mil reais, algo em torno, né? Algo em torno não, né? Meio milhão de reais. No Zurique da Suíça ele passou 3 temporadas, foram mais de 80 partidas e 12 gols marcados. Após esse período de destaque no clube suíço, ele foi vendido ao Rennes da França, uma venda que na época foi aí a um valor de 2 milhões de reais. Pelo Rennes ele ficou 3 anos, 3 temporadas, vestiu a camisa do Rennes em exatamente 91 partidas, marcou 9 gols e deu 2 assistências. Após essas 3 temporadas no Rennes, ele foi vendido para o PAOK da Grécia por um valor até alto de 8 milhões e meio de reais. Pelo PAOK, iniciou na temporada 2016-2017, foram 21 partidas e 5 gols marcados, vestindo a camisa do clube grego. O PAOK o emprestou na temporada seguinte de 2018-2019 para 2 clubes, o Karabakh do futebol do Azerbaijão e ao Astana do futebol do Cazaquistão, e retornou ao PAOK no final do ano. Foram 9 partidas, 3 gols marcados. Do PAOK ele pintou na Turquia. Ele foi vendido para o clube Kayserispor. Foram mais de 60 partidas com a camisa desse clube turco e no total 18 gols marcados e 3 assistências, números muito bons, né, com a camisa desse clube turco. No ano seguinte foi também vendido para o Sivasspor por 5 milhões de reais, se destacou com a camisa do Sivasspor, em 30 partidas marcou 8 gols e deu 3 assistências, e aí entrou no radar do Internacional e o Inter conseguiu a sua contratação no ano de 2022. O Inter à época pagou exatamente 5 milhões de reais pela compra do Pedro Henrique. Com a camisa do Inter, desde 2022, são exatamente 89 partidas, 21 gols marcados e 7 assistências dadas. Fazendo um recorte mais curto, na última temporada com a camisa do Internacional, são exatamente 50 partidas, 12 gols marcados e 4 assistências. E é aí que a gente entra já tirando aí as suas dúvidas e já te contra-argumentando, porque eu tenho certeza que quando você ouviu os números, ou você gostou ou você reclamou. Se você é um torcedor vascaíno que não quer a chegada do Pedro Henrique, você já reclamou, mas aí que a gente já vai te contra-argumentar nesse momento, porque os números de Paulo Henrique são esses: 50 jogos, 12 gols e 4 assistências. O número do Gabriel Peck foi uma peça importantíssima para o Vasco no ano passado, um ponta que o vascaíno ficou muito triste por sair e ser vendido pelo valor de 56 milhões de reais. Os números de Peck no ano passado foram, em 50 partidas, exatamente o mesmo número de jogos de Pedro Henrique, 14 gols e 5 assistências. Ou seja, o Gabriel Peck tem mais do que o Pedro Henrique, apenas 2 gols com relação ao ano passado e apenas uma assistência a mais, nos mesmos números de jogos, sendo que o nível de competitividade do Pedro Henrique foi muito maior no Inter do que o Vasco da Gama. O Pedro Henrique foi um atleta que ficou até as semifinais de Libertadores, vestindo a camisa do Inter. O Inter caiu nas semifinais para o Fluminense. O Pedro Henrique disputou a Copa do Brasil com o Inter até uma fase mais avançada do que o Vasco. Então o nível de enfrentamento do Pedro Henrique foi maior do que o Peck. E os números foram muito semelhantes dos jogadores extremos. Então, para você, né, que já queria criticar a chegada do Pedro Henrique com relação a números, não estou falando com relação a desempenho dentro das 4 linhas, mas estou falando com relação a números, são muito parecidos, muito semelhantes. E além disso, está aparecendo aí também o mapa de calor desse atleta, você, um jogador que realmente é ponta esquerda de origem, mas que sabe muito bem atuar nas 2 beiradas de campo. O mapa de calor dele pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, que é esse que está aparecendo aí a vocês, a gente pode ver um Pedro Henrique atuando tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito, sem nenhuma diferença aí nas posições. Ele que é destro, é aquele jogador que atua pelo lado esquerdo do campo, puxa para o meio, atuando pelo lado esquerdo, pode abrir um corredor para o Piton passar quando puxa essa bola para o meio ou bater no gol. Jogador rápido de 1,79 m, que realmente pode ajudar muito o Vasco da Gama. E qual a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre Pedro Henrique? De fato, o vascaíno
informações que tivemos nesta madrugada de terça-feira e principalmente no finalzinho da noite de ontem, é que o Pedro Henrique está muito próximo mesmo de vestir a camisa do Vasco da Gama. O Pedro Henrique está muito próximo de deixar o Internacional. O Vasco se aproximou sim nesse momento de um desfecho com o jogador. Informações dadas pelo jornalista Lucas Dias na noite de ontem é que o próprio diretor executivo Alexandre Matos pegou o telefone e ligou para o Pedro Henrique. O Alexandre Matos apresentou o projeto do Vasco da Gama para o atleta, o que acabou deixando o Pedro Henrique muito animado em vestir a camisa do gigante da colina. O Vasco, então, nesse momento, negocia junto ao Internacional os últimos detalhes para conseguir a contratação do jogador. Mas tem um porém. Qual é o porém? Na noite de ontem, no Boa Noite Gigante que a gente trouxe por volta das 10 horas da noite, a gente falou muito sobre o Pedro Henrique, mas o assunto que a gente abordou era se tratando de uma negociação envolvendo o empréstimo. Lembra que a gente falou com vocês? O Vasco estaria negociando apenas com o Internacional o detalhe do empréstimo, se seria um empréstimo até o final do ano com opção de compra ou um empréstimo até o final do ano com valor fixado ou sem opção de compra. A gente trouxe essa informação, que o Vasco debatia com o Inter apenas a questão ali do final do contrato. Mas as coisas mudaram. Informações que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão é que o objetivo do Vasco nessa contratação não é mais por um empréstimo, e sim por uma compra do passe em definitivo do Pedro Henrique. O Vasco da Gama negocia com o Internacional para comprar o passe do jogador. Além do Vasco, outros 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro também fizeram propostas pelo atleta e um clube do mundo árabe. O mundo árabe não vai conseguir o Pedro Henrique. Informações que tivemos é que o Inter já negou essa proposta da Arábia e realmente, mesmo diante dessa procura de mais 2 clubes do futebol brasileiro, o Vasco é nesse momento o clube que tem mais chance de levar o Pedro Henrique para a próxima, aliás, para esta temporada, até porque a temporada já começou. E você pode até falar, Lucas, você acha que vale a pena pagar pelo Pedro Henrique? E quanto será que o Vasco vai pagar pelo Pedro Henrique? A gente fez questão de trazer aqui, ano a ano, quanto o Pedro Henrique, os valores, melhor dizendo, que o Pedro Henrique foi vendido pelos clubes por onde passou. O maior valor de venda do Pedro Henrique foi lá no ano de 2016, quando ele saiu do Rennes da França e foi para o PAOK da Grécia. O PAOK, na época, pagou no máximo 8 milhões e meio de reais pelo jogador, já colocando inflação, já colocando tudo, até porque em 2016 o euro, que foi o valor vendido, não estava na casa dos 5 reais. Ele foi vendido exatamente por 1 milhão e 600 mil euros. Então, colocando assim já na moeda atual, algo em torno dos 8 milhões de reais. Na época, não foi esse valor, foi um valor bem inferior. Então, a maior venda da história do Pedro Henrique como atleta foi saindo da França para a Grécia por esse valor de 8 milhões. O Pedro Henrique, há exatamente 7 anos atrás, se hoje ele tem 33, há 7 anos atrás ele tinha 26. Ou seja, a maior venda do Pedro Henrique foi quando ele tinha 26 anos e saiu da Grécia e foi, aliás, saiu da França e foi para a Grécia. O Inter comprou o Pedro Henrique da Turquia por 5 milhões de reais. E aí a gente tem que fazer uma balança. O Internacional, com toda certeza, não vai querer vender um atleta que não é uma peça indispensável para o seu elenco por um valor superior ao que comprou o Pedro Henrique quando ele tinha apenas 30 anos de idade. Hoje é um atleta que já está com uma idade mais avançada e tende a desvalorizar o seu passe. Então a expectativa é que esse valor de compra do Vasco da Gama junto ao Internacional, que hoje o desejo da diretoria Cruz Maltina é de fato adquirir os direitos econômicos do jogador, não ultrapasse a casa dos 5 milhões de reais. E sinceramente, vendo o atleta que é, os números que teve na última temporada, um atleta acostumado a grandes competições, acostumado a disputar UEFA Champions League com a camisa do PAOK, acostumado a disputar Libertadores com a camisa do Internacional, um atleta acostumado a ganhar títulos como é o Pedro Henrique, acredito que é uma baita de uma contratação, ainda mais no setor tão carente hoje do Vasco, que conta com poucos atletas. E até para fechar aqui essa análise completa do Pedro Henrique, está aparecendo aí na imagem a vocês uma breve comparação feita pelo Garone na noite de ontem, de acordo com os números de Pedro Henrique, Breno Lopes, que é o nome que a gente vai falar já já, e David. O Pedro Henrique simplesmente sobra com relação a esses 3 outros atletas. Quando a gente pega os gols de Pedro Henrique no ano de 22-23, ele tem 20 gols, enquanto o Breno Lopes 13 e o David 7. Assistência, o Pedro Henrique tem o mesmo número de assistência do Breno Lopes, é um número superior ao David. Com relação a dribles, uma média de 1,6 dribles por jogo, média superior tanto ao Breno Lopes quanto ao David, e vai assim por diante. Desarmes mais que David e Breno Lopes. Com relação a interceptações por jogo maior, com relação à média do que David e Breno Lopes. Disputa vencidas maior o número que David e Breno Lopes, só perde aí na taxa de conversão. O Breno Lopes tem uma taxa maior que a do Pedro Henrique, com relação também a passes decisivos, que o David tem mais passes decisivos do que os outros 2 atletas. Então, a gente vê que realmente o Pedro Henrique, se colocar numa balança em comparação com o Breno Lopes, que é um atleta que a gente vai falar já já, e o David, o Pedro tem números superiores. O Vasco negocia e se aproxima muito mesmo de uma contratação desse jogador. Expectativa, inclusive, de acordo com informações
do jornalista Lucas Dias é que nos próximos dias esse anúncio vai acontecer. Ele confirmou: Pedro Henrique vai deixar o Internacional, quer sair do Clube Gaúcho, e o anúncio da sua saída vai acontecer nesses próximos dias, uma saída em definitiva, com o Vasco comprando o passe do atleta. Gostou da contratação, vascaíno? Por detalhes aí de acontecer, coloque a sua opinião nos comentários. E para fechar aqui o vídeo, falar sobre Breno Lopes, pois a gente não tem muita atualização a trazer. A única atualização nesse momento é a seguinte: até hoje, terça-feira, né, 7 horas da manhã, o Palmeiras não recebeu nenhuma proposta do Vasco da Gama. As negociações nesse momento acontecem diretamente entre Vasco da Gama e o agente do jogador, que é o empresário André Cury, mesmo empresário do Medel, mesmo empresário do Praxedes, mesmo empresário do David, mesmo empresário que ajudou o Ramon a vir ao Vasco da Gama. Fora empresário, não há negociação com nenhuma outra parte. Hoje o negócio acontece entre empresário e Vasco. O Vasco ainda não foi até o Palmeiras, mas a expectativa é que vá hoje ou no mais tardar amanhã. O Vasco negocia sim a contratação do Breno Lopes, é um desejo do Vasco da Gama. O Vasco apresentou o projeto ao Breno, o Breno gostou do projeto e agora cabe ao Vasco negociar o Palmeiras a liberação desse jogador. Lembrando, tem contrato vigente com o Palmeiras, um contrato apenas até o final do ano, o que pode facilitar a sua saída, porque ele não quer renovar o seu contrato, quer respirar novos ares, quer ser importante para um clube, não que ele não seja importante para o Palmeiras. Na última temporada, não à toa, foram 60 partidas, é uma peça muito utilizada, mas ele quer ser o cara de um clube, quer ser o camisa 9, né, do seu próximo destino, até porque hoje no Palmeiras ele é uma peça que entra, mas com mais frequência saindo, né, do banco de reservas do que começando entre os 11 titulares. Então o projeto apresentado a ele encantou, no caso o projeto apresentado por Alexandre Matos. O desejo dele hoje é vestir a camisa do Vasco da Gama e o Vasco tentará, junto ao Palmeiras, liberar o atleta mediante a pagamento. O Vasco, caso queira, né, o Breno Lopes terá sim que colocar uma graninha na mesa para conseguir a liberação do jogador, pois tem contrato vigente com o clube paulista. Ver aí as cenas dos próximos capítulos, é claro, assim que tivermos novidades, traremos a você. Se a gente fica por aqui, esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Voltaremos aí já no Fala Gigante, com muita informação, muita novidade, muita notícia e contando com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, se tornem membro do canal. Vamos juntos chegar à marca dos 123 mil inscritos e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!